Bom dia, meu querido. Para mim é um prazer muito grande. Então, alegria grande estar com você no seu programa, que eu sei que tem uma grande audiência aí no Seridó. Cristina, Muito o obrigada. nosso tema de hoje é justamente a importância do encontro e o do autoencontro, né? Numa época como essa, por exemplo, a que esse tema nos remete? Então, deixa eu primeiro trazer uma história, uma fábula, que eu acho que vai dar para a gente compreender isso melhor. Todo mundo que é pai, que é mãe, que é avó, que é avô, lembra de uma história da época um pouco passada, mas que hoje a gente ainda vê na televisão, do Patinho Feio. Tá lembrado? Você é do seu tempo, o Com Patinho certeza, Feio? lembro sim. Então, é um conto de fadas, né, de um escritor dinamarquês, e que ele conta a história de um cisne que foi chocado por uma pata. Então, veja, o que é que a gente entende com isso? A questão da verdadeira identidade dele. Ele vivia em busca dessa identidade. Até que um dia ele vai e encontra, ele precisou nadar no lago no inverno, e ele encontra um bando de cisne. E quando ele encontra esse bando de cisne, ele se vê que ele é igual aos demais. E ele descobre que ele não é pato, e sim cisne. Então é uma história que emociona muito durante todo esse tempo, porque ele foi adaptado para a Disney em 1939, mas ele foi criado em 1800 e lá vai fumaça. Então veja, o patinho se descobre um belo cisne, descobre que tem uma família, descobre que é aceito. Então qual é o sentimento que ele tem a princípio de tudo isso? Que ele se pertence agora a uma família, pertencimento, primeira coisa, e que ele é aceito. E ele começa a descobrir os seus dons. Então, veja, na verdade, estamos precisando transformar ao nosso entorno, diante dessa pandemia, diante das nossas descobertas da nossa individualidade, todos nós precisamos, nesse momento, descobrir um mundo novo de possibilidades. Essa é que é a verdade. Por quê? Porque estamos, no primeiro momento, impactados com uma situação que a gente não tem caminho de volta, a gente tem simplesmente que vivenciar da melhor forma esse momento, com isolamento, buscando alternativas. As pessoas que trabalham fisicamente não tinham trabalho de internet online, vão ter que buscar, e por aí vai. Essa é enxergar esse novo momento e enxergar, descobrir as possibilidades, que elas são inúmeras. Então, esse autoencontro, que a gente traz a fábula do patinho feio, é para mostrar para as pessoas que todos nós, em alguns momentos, precisamos nos autodescobrir. E que a pandemia está nos permitindo essa autodescoberta. Por quê, Marcos? Porque nós estamos. Eu costumo dizer que na primeira semana, na segunda, todo mundo achava que ia passar logo. Que era mais uma dengue, que era mais uma zika, que era mais qualquer coisa. Quando o tempo foi passando, e o governo e as prefeituras foram postergando, e enquanto as pessoas não morriam, não adoeciam, no nosso entorno, estava muito bem. Mas quando a gente começou a perceber que a coisa estava muito próxima, a gente começa a enxergar a seriedade da coisa. E eu vivenciei uma experiência que foi muito interessante. Eu fui num supermercado estilo atacadão, que tinha mais ou menos 40 caixas. Todas as pessoas, eu deixei minha filha e fui lá no atendimento resolver uma coisa. Quando eu volto, eu não achava minha filha no caixa. Por quê? Porque todas as pessoas estavam iguais, com aquela máscara, só com os olhos de fora. E eu tive dificuldade de descobri-la. E eu achei aquela experiência interessantíssima. Por quê? Porque nós estamos agora iguais, iguais na aparência pela máscara. Você não precisa mais se arrumar como se arrumava.
porque a máscara cobre o rosto todo. E outro fato interessante, que as pessoas também estão tendo um empobrecimento, porque o rico que vendia milhões está deixando de vender. Não deixa de ser um empobrecimento. Os pequenos estão atolados em dívidas, não deixa de ser um empobrecimento. Nós que somos profissionais liberais, a mesma coisa. Os funcionários públicos, estaduais e federais e municipais, vai chegar uma hora que o Estado, como não está faturando, também vai deixar de receber, coisa que a gente já assistiu, né, recentemente, em vários estados do Brasil. Então, veja, esse autoencontro, ele passa por uma questão muito interessante. Qual é? A necessidade de buscarmos novas possibilidades, considerando nossos potenciais, nossas qualidades. Cristina, como é que eu consigo, por exemplo, buscar esse autoencontro? É uma técnica fácil que qualquer pessoa pode desenvolver? Ou depende, por exemplo, como você mesmo disse, de uma autoanálise, de eu aproveitei esse momento para saber onde é que eu errei, o que é que estou fazendo, onde é que eu posso melhorar? Seria mais ou menos por esse caminho? Boa pergunta, excelente. Veja, vamos voltar para o patinho feio. Ele queria descobrir um caminho para solucionar a angústia dele. A angústia dele de não ser pato e ter sido criado no meio dos patos. E ele era diferente. Agora, nós precisamos buscar algum caminho para resolver a nossa angústia. A nossa angústia passa por tudo isso que eu coloquei há pouco. Pela falta de vendas, pela falta de possibilidades. É lógico que, como estamos em casa, a gente também está tendo menos consumo, porque não tem shopping, não está comendo fora todo dia, e se pede, a coisa acaba ficando mais em conta. Muito bem. O que é que a gente pode se descobrir para ser melhor do que antes? É a grande pergunta que não quer calar. Nada se pode fazer sem esforço. A gente não pode progredir sem passar pela noite escura da alma, como a gente costuma falar, e sem encarar os nossos medos. O que é que eu tenho atendido muita gente, Marcos, muita gente mesmo, Marcos, essa noite escura que a gente está vivendo é a pandemia. É uma incerteza, a gente não sabe até onde vai, mas a gente sabe os nossos limites. A gente sabe quais são os nossos medos. Então, é possível encontrar valor interno e renascer. Qual é o valor que de fato você tem? Se você me permite, vou contar a minha experiência rapidinho. Então, eu sou consultora empresarial, eu tinha uma agenda lotada no Sebrae, além da agenda lotada pelo Sebrae, que eu não precisava fazer esforço, porque o pessoal era contactado pelo Sebrae, eu só ia atuar. Também tinha os clientes particulares que me procuravam, Muito bem. De repente, essa demanda deixou de existir. E agora? O que é que você vai fazer? Então, eu já vinha há 2 anos, engraçado, pensando no plano B. Mas sabe, pela falta de tempo, você vai postergando? E aí, agora, a pandemia me permitiu sentar 12, 14 horas por dia e fazer meu projeto B, que são os meus trabalhos online, que é meu atendimento online, que meus projetos das lives que está surgindo é feito, e com isso a gente vai administrando o nosso lado profissional. Então, o mundo, veja, a pandemia trouxe impactos para o mundo, mas a gente não pode permitir que ele impacte a nossa consciência, as nossas ações, que ele afete o nosso emocional, a ponto de prejudicar a nossa saúde e nosso bem-estar. Então, veja, o que é que eu tenho dito para as pessoas? Eu estou trabalhando mais do que antes, porque agora eu trabalho até 18 horas por dia. Eu começo 8 horas da manhã, paro para almoçar, volto à tarde e vou às vezes até meia-noite, 1 hora.
produzindo, estudando, fazendo contato, fazendo lives. Então, isso tem sido tão animador. Tá dando, aí você poderia perguntar, tá dando já o retorno que você queria? Não, mas eu não estou desesperada. Por quê? Porque eu estou plantando. Se você planta bem, você colhe bem. E o pouco que está vindo está me deixando feliz, está me deixando realizada. Por quê? Porque eu estou sendo útil. Então, isso é muito importante. Aí, o que eu diria para as pessoas, né? Para as empresas pequenas? Acerine a mente, junte sua equipe, discuta, gere ideias, veja quais ideias você pode começar a implementar. Implemente, crie estratégia. Plano A, B e C. Se o A não der certo, vá para o B. Se o B não der certo, vá para o C. Algum deles vai dar certo. E assim, você passa por esse momento com muito mais equilíbrio, com muito mais equilíbrio emocional e muito mais determinação. E o que é mais importante, você pode não ganhar o que você ganhava, mas você vai ganhando aos pouquinhos e daqui a pouco você chega onde você quer. Mas precisamos o quê? Ter foco. Quando a gente tem foco, a gente consegue chegar lá, ok? Cristina, você tocou num assunto bem interessante, que é essa questão, por exemplo, do plano B. Você tinha um plano B, né? O plano A, de repente, para você deixou de dar certo, você foi para o plano B. Independente de estarmos numa Isso. pandemia ou não, você acha que toda pessoa tem que ter, além de foco, um plano B na sua vida? Com certeza, meu amigo. Por quê? Porque a vida corporativa, ela é muito instável. A gente precisa do outro. Eu disse hoje para uma pessoa que me ligou, eu disse o seguinte: olha, eu tenho certeza hoje, pode não acontecer, mas na minha intuição, na minha percepção, eu tenho impressão e quase certeza de que quando tudo isso passar, nós vamos ter um crescimento econômico extraordinário. Por quê? Porque as pessoas, todas as pessoas sentiram na pele de uma forma tão cruel esse momento que todo mundo vai ajudar um ao outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Essa compreensão, eu acredito que ela vai ocorrer. Porque, ora, eu só vendo porque tem alguém que compre. Eu só compro porque tem alguém que vende. Então, isso vai acontecer. Porque todo mundo quer tirar o pé do atoleiro. Porque não vai ser fácil. As pessoas nesse período, elas vão buscar e fazer uso de todas as reservas. E quem não tinha reserva, quem não tinha plano B, Marcos, está sofrendo muito mais. Então, ter o plano A, ter o plano B, ter o plano C é fundamental. O que é que eu digo que é o plano B? Reserva, capital de giro. Qual é o plano C? Nova possibilidade de você trabalhar. Por exemplo, Luísa Trajano, do Magazine Luiza, ela começou antes e teve uma atitude fenomenal, ajudando todas as pequenas empresas a usar o site dela, a plataforma dela, para vender os produtos deles. Então, veja, se a gente pensa em vender físico e online, a gente já tem um plano B. Mas a gente também precisa pensar no plano C. Por quê? Porque em algum momento cai uma venda física, em algum momento cai uma venda online, e você tem outras alternativas. Então, as pessoas, de um modo geral, pela minha experiência de 20 e tantos anos em consultoria, já passaram por mim mais de 10 mil empresas, eu diria o seguinte, que as pessoas vivem muito na zona de conforto. Essa crise veio para tirar todo mundo da zona de conforto, fazer todo mundo se mexer. Porque na hora que eu estou ganhando, eu estou tranquila, está dando para o meu bem-estar, está dando para o meu status quo. Então a gente vai ficando acomodado. Isso é péssimo. O bom é esse movimento. Claro que não precisava ser tanto, né? Menos um pouco. Mas fazer o quê, né?
Então, a gente precisa sair da zona de conforto. Eu estou sempre pensando na terceira, na quarta, no quinto projeto. Às vezes a minha parceira, minha amiga parceira diz assim, ai, peraí, vamos devagar. Não, amiga, se aqui não der certo, a gente já tem esse aqui. Não, mas eu não quero preparar esse material agora. Pois eu vou preparar. Eu vou preparar e vou deixar. E se aparece uma oportunidade? Cristina, você trabalha com isso? Eu estou com ele no forno pronto. Só é puxar. Então, é isso que eu digo muito para todas as pessoas que estão chorando. Aí eu digo, gente, a gente precisa vender o lenço para quem chora. A gente não pode ficar chorando. Eu vendo o lenço. Entende? Respondi sua pergunta, meu amigo? Respondeu tranquilamente. Agora me diz uma coisa, Cristina, como administrar suas próprias emoções no isolamento? Ótimo, eita, coisa boa. Olhe, manter o equilíbrio emocional nesses momentos de incerteza. Primeiro ponto é que a gente precisa olhar para a gente e dizer assim: você, Marcos, para você chegar até aqui onde você está, quanto você ralou, quanto você trabalhou, quanto você se ressignificou para chegar aqui. Alguém vai dizer, puxa, esse cara é de sorte, se deu bem, mas não sabe, nem é sorte, nem é jeito, nem é amizade, é esforço, é treinamento. Vamos dar um exemplo. Bernardinho, para treinar aquelas meninas de voleibol, ele ficava com elas horas exaustivas, horas. A gente via o final, são top, mas a gente não parava para analisar as dores musculares, o sofrimento que elas passavam para elas nos dar aquela alegria. A mesma coisa a gente aplica a uma bailarina, que quebra o tornozelo, dores terríveis para ficar na ponta do pé. Aí a gente aplaude, que menina linda, que menina talentosa. Não é só talento. A gente tem um mau hábito de dedicação, é perseverança. Então, isso é muito importante agora que a gente diga assim: eu preciso de esforço, eu preciso de trabalho, mas principalmente de ética. Karnal diz uma coisa que é muito interessante: ninguém vem ao mundo com uma cláusula de habilidades. A gente precisa treinar, treinar, treinar e treinar. Quanto custou a cada um de nós chegar até aqui? Muito. Olha, quem tem menos tem que fazer muito esforço, quem tem mais tem que se esforçar também. Essa é a vida. E manter o equilíbrio emocional diante de tudo isso é a questão do construir e construir-se. Eu parei e disse: o que é que eu tenho? Calma, equilíbrio emocional. Eu vou produzir o que eu gosto, eu vou oferecer e vou ver o que é que acontece. Eu me conheço, eu sei o quanto eu me esforço, eu sei que eu tenho talento, mas eu sei que eu tenho vontade, determinação, perseverança. Tudo isso nos dá equilíbrio emocional. Tudo isso faz com que a gente pare e reflita que esse momento não pode me desequilibrar, porque eu não tenho o controle da crise pandêmica. Mas eu tenho o controle da minha vida, eu tenho o controle da minha cabeça, eu tenho o controle das minhas emoções. Então é isso que a gente precisa entender como indivíduo, que a gente precisa valorizar as nossas qualidades e não ficar chorando, tropeçando nos mesmos erros, e assim, será que eu vou conseguir? Eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Então, se você diz que não vai conseguir, que não é capaz, não vai conseguir mesmo. Então, a primeira coisa é superar essas crenças limitantes, esses padrões de pensamentos repetitivos e que tolhem você de avançar. Você precisa ser positivo. Pensar todo dia, entrou um pensamento ruim, eu digo para todo mundo: mude, substitua esse pensamento.
Sonhe. Gente, sonhar é bom demais. Crie castelos e vá construindo esses castelos, pedra por pedra. Então, assim, o que é que eu faço? Só para você, para fechar esse tema. Eu pego um plano de ação diário. Amanhã eu vou fazer isso, eu vou estudar para live tal, eu vou pesquisar sobre determinado tema, eu vou fazer isso e eu coloco tudo no meu dia. Quando chega o final da noite, que eu vou dormir e que eu vejo que eu realizei tudo aquilo, me dou parabéns, me aplaudo, me amo, me beijo. Nós somos campeões e nos auto-sabotar. Não somos capazes, somos coitadinhos, vitimizando ou procrastinar, porque a gente procrastina em nome de algo que a gente nem sabe porque está procrastinando. Não, amanhã eu faço, depois eu faço isso, e não acontece. É uma forma de autossabotagem, por medo, por se arriscar. Você tem uma ideia? Eu demorei esses 2 anos no início, porque eu não tinha coragem de me expor no vídeo. Eu não tinha coragem de falar para as pessoas. Parece incrível, né? Eu falo para 1.000, 2.000 pessoas. E como é que eu não queria falar no vídeo? Cada um tem suas manias, cada um tem suas loucuras que não sabe, tem seus medos, tem as suas crenças limitantes. Alguma coisa me limitou e eu fiquei com aquilo. Quando eu comecei a falar, menino, como diz o Matuto, desasnei. E tô top de top de top. Pelo menos eu acho, né? Quem não achar, problema seu. Não é verdade? É Outro verdade. ponto, a gente dá muita importância ao que as pessoas dizem. A gente dá importância às críticas das pessoas. A gente dá importância às pessoas com inveja, que derrubam você. E a gente tem que parar de dar importância ao que não é importante. Você tem que olhar para você. Você sabe por que chegou até aqui. Você sabe suas qualidades, suas virtudes. Claro que você também conhece seus medos, mas não deixe que eles impeçam que você seja quem você é. E vamos para frente, que o sucesso não depende de ninguém, só de cada um de nós. Para fecharmos a nossa entrevista de hoje, eu queria que você deixasse algumas dicas para quem está em casa nos ouvindo. Pois é. Então vamos ver, né? A primeira coisa que não deu tempo, porque eu teria que. Era uma live só sobre isso, é a importância do autodescobrimento. É um pilar fundamental para desenvolver a nossa inteligência emocional. Quando eu me conheço, eu sei exatamente onde estão os meus gargalos e onde estão meus pontos de melhorias, meus pontos de sucesso. Então, ponto número 1 de dica: aumente sua autoestima e sua autoconfiança. Reduza o máximo que você puder seus conflitos interpessoais. Então, é preciso a gente usar a tolerância para aceitar agora e reconhecer os nossos entes queridos que a gente não convivia há muito tempo, como está convivendo agora. Terceiro ponto, né? Direcionar todas as suas competências para que as suas emoções estejam em equilíbrio. É muito importante. Quando a gente coloca as nossas competências, as nossas emoções se equilibram. E a gente tem que reconhecer todas elas, não tem que ter vergonha. Eu brinco, né? Igual aquela música, não ter vergonha de ser feliz. Aumentar o nível de comprometimento com as metas diárias, as metas semanais e mensais, porque como a gente não sabe até onde isso vai, a gente precisa ter metas. Você traçando as suas metas e se comprometendo, o que é que vai acontecer? Você vai estar focado, você vai estar com a sua mente criando, inovando, então você não tem desequilíbrio emocional. Com isso, você está criando, próxima dica, responsabilidade e melhorando a sua visão de futuro. Você não está caminhando como se estivesse caminhando numa estrada a esmo. Você está caminhando, mas você sabe que tem uma visão de futuro. Quando isso passar, eu vou estar muito melhor do que quando começou.
Por quê? Porque eu tive tempo de pensar, de reestudar, de me reunir com a minha equipe, de conversar com os familiares, de trocar ideias. Quinta dica, compreensão da visão do mundo e dos sentimentos das outras pessoas. É um momento da gente se autoconhecer e conhecer o outro, que é o autoencontro e o encontro consigo mesmo. Quando a gente tem essa compreensão, a gente se enriquecimento, eu queria dizer enriquece. A gente se enriquece nos nossos relacionamentos interpessoais. Com isso, melhora o nosso equilíbrio emocional, melhora porque a gente vai desenvolver uma comunicação, uma forma de trabalhar a nossa comunicação e a influência dela para entender todo esse processo de uma forma lúcida, de uma forma transparente. E esse desenvolvimento vai nos levar, outra dica, a aumentar o nosso nível de felicidade. Olhe, sinceramente, eu digo que em outras épocas, talvez, eu ficasse completamente perturbada, desequilibrada diante de uma situação dessa. Veja como é interessante quando a gente trabalha o autodescobrimento, quando a gente trabalha todo esse processo de equilíbrio emocional, porque a gente supera todas as barreiras. Vem o problema, a pedra está no meio do caminho, você não pode passar. Que alternativa você tem? A rodear, subir, pode se machucar, mas se tiver alguma coisa que você pode empurrar e tirar ela do meio do caminho, então você tem 3 possibilidades. Clareza dos objetivos e ações. Está claro quais são os meus objetivos? Está claro quais são as minhas ações? Está claro como eu posso melhorar a minha capacidade de tomada de decisão? Olhe quanta dica. Como eu posso administrar o meu tempo? Melhorar a minha produtividade. O meu dia está sendo extremamente produtivo. Você não sabe como eu me sinto prazerosa em ter um dia produtivo. Tem gente que está na frente da televisão vendo um filme, tudo bem. É educativo também, é cultura. Mas isso só lhe agrada? Isso só é teu objetivo? Claro que não. Então, veja, com isso a gente diminui os níveis de estresse, que é fundamental. Nesse momento eu estou atendendo gente estressada, com angústia, tudo isso porque não tem objetivo, tudo isso porque não tem uma meta pessoal. Então a gente só alcança a realização pessoal, familiar e profissional quando a gente tem meta, quando a gente planeja. Com isso a gente melhora a nossa qualidade de vida, a nossa disposição, a nossa vitalidade e o nosso bem-estar. Olha quanta dica, meu amigo. Pois é, inclusive maravilhosas dicas que com certeza vai servir bastante para os nossos ouvintes. Cristina, eu queria aqui agradecer a sua participação, sua atenção aqui com o nosso programa e que a gente possa passar dessa, se Deus quiser, com mais sabedoria, mais equilíbrio emocional, não é isso? Exatamente. Então, eu queria me despedir aí do povo daí. Eu gosto muito, tem muita gente amiga aí, Chico Torres, Naide, Marciel, Geraldinho, Estela de Currais, acho que o pai dela é aquele Zezão, eu acho que é Construção Civil, né? Exatamente. Suede Jaedson, lá de São José de Seridó, Daniele Fons. Eu tenho tantos aí que eu já atendi, que já fiz consultoria, que, olha, um abraço para toda essa região e vamos dizer para eles o seguinte, que acreditem em si, acreditem no seu potencial, desejo sucesso a todos, a você com esse trabalho de divulgação maravilhoso e que Jesus nos abençoe, né? Porque a gente só pode esperar isso, né? Que Ele nos abençoe, nos fortaleça, para que a gente mantenha o pé no trilho, não é verdade? Forte abraço, viu, Muito Cristina? Tudo de bom. obrigada e até qualquer hora.